Opa, tudo bem, Christian? Tudo, Miguel. E você? Como é que você tá, cara? Feliz ano novo. Para você também. Felicidades. Ô, Christian, é, eu penso muito no nosso amigo professor Vanderlei Acabei de Guilherme falar Santos. nele. Acabei de falar nele, da minha mulher. Disse que estava vindo para cá e disse assim: não, eu tenho que ir para participar. Não, eu estou falando Miguel. O Miguel era super amigo do Vanderlei. Eu tenho que. Como ele Tem ficaria que... feliz, né, com esse momento? Ele ficou tão preocupado com a vitória do Bolsonaro. Eu lembro que eu visitava muito ele e falava sobre: Miguel, estou com uma certa depressão cívica, porque era difícil, o ambiente. Era difícil ter esperança naquele momento, né? Mas ele tinha muita preocupação também com as questões democráticas, né? Ele era um grande estudioso da democracia, não só como no Brasil, mas como doutrina no mundo. Eu lembro que eu aprendi a usar esse termo ao pensar democracia, a primeira vez como doutrina, a doutrina democrática, né? Tão bonito. Ele lia muito sobre as discussões sobre democracia no mundo todo, né? Mas que você acha que ele. Como você acha? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Meio boba, mas o que você acha que ele pensaria desse momento atual? Olha, ele era o melhor de todos nós, né? Da ciência política brasileira. Ele foi um dos maiores cientistas políticos do mundo, né? Não foi só do Brasil. Eu me lembro que uma vez eu perguntei a ele sobre a situação do governo Bolsonaro, o que ele achava que ia dar, que não ia e tal. O Vanderlei tinha uma perspectiva engraçada. Ele era nacionalista, né? Até aí morreu Neves. Mas ele... É engraçado, eu acho que ele tinha uma certa expectativa de que os militares não seriam tão vendidos como foram. Isso foi uma coisa que decepcionou ele muito. Eu me lembro dele falando assim: Christian, ele fica falando, porque você tinha uma visão. Eu acho que como a ditadura foi ficando longe, muita gente ficou focando no que os militares fizeram de industrialização, de investimento em tudo que eles não fizeram agora, né? Em ciência e tecnologia. E aí ele virou para mim e disse assim: Christian, é impressionante, esses caras, é o seguinte, você pega um desses caras aí, esses generais, você dá para eles uma mesa, um computador, uma cadeira e uma secretária que eles já estão cooptados. Pô, ele viu longe. É o kit otário. Isso é que o amigo meu falava, que é o kit otário, né? Um carro com motorista também, para completar. Mais uma vez, outra vez ele disse uma coisa muito interessante também sobre o governo Bolsonaro, né? Porque ele morreu o quê? No primeiro ano do governo, né? Final do primeiro ano do governo. Ele disse que o bolsonarismo era uma porção de gente muito tosca lidando com instituições muito sofisticadas. Quer dizer, ele estava querendo dizer que era como se tivesse colocado um orangotango dentro de uma, sei lá, de uma sala de óperas. Quer dizer, que eles não sabiam lidar com aquilo ali. Então, das duas, uma. Ou eles iam quebrar tudo, que é o que eles queriam, né? Se bem que eu nem sei bem o que eles queriam, no fim das contas, a gente pode até discutir isso. Ou eles iam ser engolidos pela máquina. Quer dizer, porque como eles não sabiam mexer na maquinaria, eles iam acabar sendo postos para fora, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que eles não tinham nem sabiam bem onde que... Eles não tinham nem ideia bem do que eles estavam fazendo, o que eles podiam fazer, né? Reacionário é isso, né? Você vive é um negacionista, para nossa sorte. Interessante isso que você falou. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Da Selma de Faria. Miguel, obrigado por ler as mensagens de todos. Não vejo outros fazerem isso. Faz toda a diferença. Questão de valorizar quem apoia o canal de todas as formas. Parabéns. Obrigado, Selma. Eu estou tentando ser mais interativo. Marcelo Jordão Santos. A família militar está totalmente implicada nesses acampamentos. É hora de saber qual é a participação dela nos atos terroristas. Cláudia B. Hoje desinfetaram os vasos sanitários do Palácio da Alvorada. Christian, uma coisa que realmente chocou todos os democratas do Brasil foi essa reação inicial do bolsonarismo, né, pelo menos do núcleo duro do bolsonarismo, após a vitória do Lula no segundo turno. Primeiro, fechar rodovias no Brasil todo. Aquilo foi muito irritante, né, que é um ato golpista e terrorista. Uhum. Depois acampar em frente aos quartéis, várias capitais do país,
ficar um bando de maluco lá gritando SOS Forças Armadas, né? Aquilo também foi um teste de nervos para todos os democratas do país. Ficar o campo democrático lidou com aquilo da melhor maneira possível, né? Com humor, né? Tentando rir um pouco daquilo, porque era uma coisa muito preocupante, no fundo, né? Mas como você viu essa reação do bolsonarismo? Cara, isso foi... Eu publiquei um livro sobre o negócio de bolsonarismo, né? E era previsível que eles, diante da derrota, eles iam tentar alguma coisa semelhante ao que o Trump tinha feito nos Estados Unidos, que eles não iam aceitar. Eu imaginava que esse golpe não ia dar certo, nem era exatamente para dar certo. O Christian paralisou? Caí? Alô? Deu uma paralisada, voltou agora. Vamos. Então, eu achava que esse negócio ia ter um negócio qualquer para o Bolsonaro poder negociar a descida dele do poder sem ser preso, para negociar uma anistia, né? Uma coisa assim. Acabou que foi pior que eu tinha imaginado, até num bom sentido, porque ele é tão estúpido que ele achou que ele não ia perder, que não havia possibilidade dele perder a eleição. Quer dizer, ele é bem menos inteligente do que o Trump nesse sentido, né? E eu também não sei até que ponto ele que determina ou controla essas coisas. Eu tenho a impressão também que às vezes ele é meio carregado por esses movimentos, sabe? Ele diz que ele é um instrumento dessas pessoas, né? Ele fica tentando navegar, na verdade, uma enxurrada. Ele fica, na verdade, na frente da enxurrada, mas não sei se é ele que dá a direção da enxurrada. Seja como for, é evidente que você teve cumplicidade do governo com isso. Os bloqueios das estradas, sobretudo nos estados bolsonaristas. Houve cumplicidade da Polícia Rodoviária Federal, tanto que, antes da mudança de governo, rapidamente aposentaram o diretor da Polícia Rodoviária Federal, antes que ele fosse aposentado ou demitido do serviço público, bem do serviço público, né? E não desse com a língua nos dentes. E agora, se a gente tem esse movimento golpista, aparentemente, eu acho que a lógica desse troço todo, Miguel, é que esse pessoal foi para a rua fazer confusão para dar pretexto para Bolsonaro acionar o artigo 142 da Constituição, na sua interpretação falsa, reacionária, golpista, né, para dar um pretexto qualquer para poder fechar o Supremo Tribunal Federal e continuar no poder, né, e impedir a descida dele do poder e a sua eventual responsabilização pelos crimes que cometeu. Eu acho que parece que deu tudo errado, né, e tanto que ele teve que fugir. Né? Então agora a gente está tendo que lidar com esses resquícios do dia aí, que estão nas portas dos quartéis, que era que eu estava conversando um pouco antes de eu chegar aqui. Né? E eu tenho a impressão de que vai ser a impressão que eu tenho é que vai ser o seguinte: você vai deixar mais um tempinho. Eu acho que o ideal era fazer o seguinte: o ministro da Justiça usa a Polícia Federal para desbaratar dentro dessas manifestações golpistas o pessoal que está envolvido nos atos terroristas e em crime, né? E você vai dar mais uma semana, aí, 2 semanas, sei lá, para o Múcio começar, enfim, até terminar de amaciar os militares para desbaratar aqui esse troço. Christian, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Você também é um estudioso de democracia, e você vê que o bolsonarismo, a reação deles, né, o discurso deles é muito centrado na disputa do conceito de liberdade. Né? Eles têm repetido que o Brasil vive uma ditadura judicial ou judiciária e que nós defendemos a liberdade. Claro. E que o Lula vai implementar o comunismo, acabar com a liberdade no Brasil. Né? É muito interessante isso, porque tudo sempre gira em torno de quem tem o verdadeiro discurso sobre democracia, sobre liberdade. Né? Todo mundo quer para si o discurso da liberdade. E é um desafio, porque a gente as democracias no mundo todo vivem esse desafio de lidar com... Você escreveu um livro sobre isso, com o populismo reacionário, com
É um debate sobre o que é liberdade, né? É um debate que Claro. provavelmente é milenar, né? Sobre o direito de... qual o direito, o que é liberdade de expressão, né? Esse talvez seja o principal debate hoje em dia, em que cada um pode falar o que quiser, você tem essa grande tribuna que é a internet, né? E a gente tem agora o Alexandre de Moraes, que está sendo muito duro, reprimindo fake news, né? Foi muito importante no debate eleitoral. Eu queria saber como você vê esse debate sobre liberdade de expressão, né? Sobre democracia, até onde democracia pode ou deve coibir fake news. Como você vê isso? Cara, isso é uma discussão muito interessante. Estou fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso. Estou fazendo uma pesquisa agora levantando todo o pensamento reacionário brasileiro desde o século XIX. Então, o que acontece? Assim, a gente tem diversas ideologias, né? A gente tem socialismo, tem conservadorismo, tem liberalismo, tem variações dentro de cada uma dessas ideologias, né? E todas elas lidam com conceitos como liberdade, democracia, igualdade, justiça. Só que eles não entendem o significado dos conceitos, é diferente para cada ideologia. Então, aí a gente tem que entrar na cabeça do reacionário para entender o que ele está querendo dizer por liberdade. O que acontece é o seguinte, cara, os reacionários acham que a gente nunca pode esquecer, assim, na verdade, eles hackeiam o discurso liberal moderno, democrático. Eles falam em nome da liberdade, mas o que eles querem dizer com liberdade não é o que a gente acha que é liberdade. Tá? Esses caras reacionários, eles acreditam que existe um mundo sobrenatural que é hierarquicamente superior ao mundo natural, que é o mundo que a gente vive, que é o mundo visível. Eles acham que o mundo foi criado por Deus, né? Que existe uma ordem natural do mundo criado por Deus, que é uma ordem divina, que é mantida pela igreja ou pelas igrejas, pelos sacerdotes, seus pastores, pelos bispos. Tá? Mesmo quando eles não falam muito, é isso que está por trás. Então, o que acontece? O que é a liberdade nesse mundo? Deus criou o mundo perfeito. A liberdade é o mundo que o cristão, quer dizer, não qualquer cristão, esse cristão fanático, tá? Bolsonarista, acha que a liberdade é a liberdade que ele tem de, contra o Estado, ter a vida dentro de um mundo natural que Deus criou. Esse mundo natural é o mundo patriarcal, é o mundo da propriedade privada inconteste, tá? É o mundo em que a mulher, na verdade, nasceu da costela de Adão. É o mundo de hierarquias, tudo isso é natural. Então, é o mundo em que o povo é uma reunião de famílias cristãs, né? E os cidadãos por excelência são os chefes das famílias cristãs, são os patriarcas, são os homens de bem. Isso é o povo. Quem não for isso, não é povo. Brasileiro, para ser brasileiro, antes de ser brasileiro, tem que ser cristão. Tá? Se você for nascer no Brasil e você é ateu, você não é brasileiro. Então, o que é a liberdade? A liberdade é o direito que ele tem de viver esse mundo patriarcal, dos homens de bem, com a opressão de empregado, de mulher, né, dessas hierarquias de criança, sem ser aborrecido pelo Estado, sem ser aborrecido por ateus, sem ser aborrecido por outras denominações religiosas, por matrizes africanas. Isso é a liberdade para ele. Então, o que acontece? Basta você ter um Estado laico, Miguel, um Estado onde não tenha, onde a religião deles não dirija o Estado, que isso é uma ditadura, entendeu? Porque ela viola o direito natural, que foi a ordem que Deus criou. Quando você quer nivelar mulher e homem, nivelar homossexual com heterossexual, quando você quer nivelar esse negócio todo, acabar com as hierarquias, isso é obra de Satanás. Tô brincando, não. Eles dizem que é obra de Satanás mesmo, coisa do demônio, que quer justamente destruir a ordem de Deus. Então, a liberdade é isso. Então, quando eles falam que um governo que é laico é um governo que é despótico, isso é o despotismo. E quando eles falam liberdade de expressão, é liberdade de expressão para eles poderem pedir, exigir publicamente um Estado tutelado pela igreja. É isso que eles estão querendo, na verdade. Um Estado tutelado pela igreja e que eles sejam governados por um governante religioso. República sem Jesus não existe. Acabei de ler isso em 1929, uma pastoral da Paraíba, tá? De um bispo da Paraíba dizendo isso. Então, você Como tem é que que ele disse? Ele está dizendo que uma república sem Jesus é satânica. Você tem que a igreja, a religião sempre tem que tutelar a política pública. É o mundo da Damares, tá? Se você não tem isso, você não tem liberdade. Agora repara, é liberdade só para eles. É só para eles. Não é um conceito moderno de liberdade. É a liberdade que eu tenho de viver num mundo sem interferência do Estado, onde eu mando na minha mulher, mando no meu filho, eu mando no meu empregado, eu mando no meu... Entendeu?
Você mantém essas hierarquias. E o que acontece? Se o Estado não é dirigido pela igreja, eles chamam isso de totalitarismo. Eles chamam isso de despotismo. Eles chamam isso de ditadura. Então, a República de 88 é a ditadura para eles, entendeu? E como é que você sai disso? Através do golpe. O golpe é permitido. Porque a gente está debaixo de uma república que é do Satanás, que é uma república demoníaca, que é uma república governada por ateus e comunistas, cara. Pelos maçons. Isso é coisa do século XVIII, tá? Entendeu? Então, o golpismo é necessário para salvar o país, para salvar as almas desses fiéis, que antes de serem brasileiros são cristãos e querem salvar suas almas. Não sei se estou conseguindo explicar direito o raciocínio deles, entendeu? Então, eles acham que vivem debaixo de uma ditadura. E liberdade de expressão, para eles, é a liberdade que eles têm de pedirem o golpe. Tá? De pedirem o golpe, de pedirem uma ditadura que os salve do regime de Satanás. Então, quando eu estou falando de liberdade, não tem absolutamente nada a ver com... É liberdade para eles e ditadura para os outros. Porque você não aceita que existam outras denominações religiosas. Você não aceita que a religião deles possa orientar o Estado. Então, laicidade, pluralismo, tolerância, promoção da igualdade social, secularização da esfera pública, isso tudo é obra do Satã, cara. É interessante você falar isso, Christian. Eu acompanhava as pesquisas, né, e tudo. Você sabe que... Ninguém fala isso, né, mas eu falo isso aqui. Sabe que o voto dos ateus, das pessoas que têm outras religiões, ninguém dá bola, todo mundo só falava em voto do católico ou do evangélico, né? Mas esses ateus e outras religiões representavam aí cerca de 15% do eleitorado. Não é nada, não é pouca coisa, é muita gente, né? E 80% era Lula, entendeu? Então fez a diferença. Então esse é um aspecto da democracia que é importante sempre ressaltar. Então, obrigado aos ateus. E é bom ressaltar outra coisa também. Esses caras ficam falando em nome de Cristo, de Jesus, como se só o reacionarismo, o fanatismo, fosse cristianismo. Isso é falso. Porque você pode ser católico, pode ser evangélico, mas você pode ser católico, por exemplo, da teologia da libertação. Você pode ser católico liberal, que também tem uma linha liberal lá, Montalembert, no século XIX. Você tem uma linha... O que aconteceu é que depois do Concílio Vaticano II, no caso dos católicos, você praticamente tem uma linha de conciliação do catolicismo com todas as religiões. Então, na verdade, os católicos bolsonaristas, o que eles não aceitam é justamente a modernidade da igreja. Eles não aceitam o Papa Francisco. Né? Eles continuam pensando como era a missa em latim. Tá? Eles continuam pensando no chama-se catolicismo integrista, que é aquele que é antimoderno, que é antiliberal, antissocialista, anti tudo isso. E nos evangélicos é a mesma coisa. Você tem uma linha fundamentalista pentecostal, geralmente quadrangular, que é o pessoal fanático. Agora, tem um monte de evangélico também que não é desse pessoal. Mas no discurso, eles querem monopolizar a ideia de que só eles são cristãos, só eles são da turma do Jesus, entendeu? Isso também é um artifício retórico. Christian, nesse tempo todo a gente fez a cobertura da campanha e tudo, sempre entrava muitos evangélicos aqui na live, né? A gente faz a live todo dia, de esquerda, muitos. Entrava, quer dizer, muitos. Eu lembro que até eu fazia essa análise também. No Nordeste, por exemplo, a maioria dos evangélicos votava em Lula, na Bahia, no Nordeste, variava de acordo com a região. Mas aqui, por exemplo, na live, muitos, não, eu sou evangélico, eu voto Lula, sou de esquerda. E, inclusive, a gente notava muito, trouxe gente aqui, trouxemos lideranças evangélicas aqui na live, explicando que havia um problema sério que estava se agravando, que era o fato de uma intolerância religiosa dentro do mundo evangélico, que estava afastando os evangélicos progressistas, que eles estavam saindo das igrejas. Né? Uhum. Agora, tem um negócio interessante, Christian, que esses evangélicos bolsonaristas, né, muitos deles têm uma visão do mundo, não sei qual a palavra certa, determinista, né, que eles achavam que Deus iria dar vitória ao Bolsonaro. Né? Era Deus. Tanto que grande parte desses grupos em frente aos quartéis também tinham isso. Não, o Bolsonaro vai reverter. Você repara, Miguel, que eles cantam, eles rezam antes de cantar o Nacional.
A gente não consegue entender esse pessoal mais radical do bolsonarismo. Quer dizer, bolsonarismo, na verdade, é movimento social. Você tem um monte de gente diferente lá dentro. A gente está falando dos fanáticos, dos enragés, como dizem em francês. Né? Repara que esse pessoal, antes de qualquer coisa, eles são religiosos. Eles acreditam na origem, eles acreditam que Bolsonaro é enviado de Deus porque autoridades religiosas assim o disseram. Que disseram que ele era o enviado de Deus, que ele era o representante de Cristo, que Lula era o anticristo. Eu acho engraçadíssimo estar falando disso em 2023, cara. Inacreditável. Mas é isso. Então, na verdade, essa coisa, essa crença na unção divina de Bolsonaro, se a gente entender isso, a gente não entende o fanatismo do movimento. Entendeu? É diferente, por exemplo, de um Mourão. Você repara que tem um bando de gente que não, da direita, ou da direita radical, nova direita, o nome que você queira dar, que apareceu junto com o Bolsonaro, mas já está caindo fora. Porque eles não são, eles são de outros tipos de conservadorismo. O Mourão, por exemplo, é um tipo de conservadorismo clássico, militar, estatista, que é outra parada, entendeu? Você vê a diferença que aconteceu, né? O Bolsonaro fez aquela live mulambenta, chorosa, covarde, né? E no dia seguinte aparece o Mourão de Figueiredo, que é convocando a cadeia nacional de rádio e televisão, para a excelentíssima palavra do senhor presidente da República interino, João Figueiredo, Hamilton Mourão, entendeu? E falando uma linguagem que é popular, você não entende. E detonou o Bolsonaro, né? Detonou o Bolsonaro ali. Ele foi papagaio de pirata, que aproveitou que o pirata fugiu e tomou o leme das 24 horas que sobrou para ele, para fazer proselitismo pessoal, né? Mas repara que o tipo de conservadorismo dele não tem a ver com o conservadorismo do Bolsonaro. É bem diferente. Por isso que você vê que assim, é menos radical um pouco. Né? E a mesma coisa com o Tarcísio, com esse pessoal que está aí, Tarcísio, Zema, entendeu? Eu acho, sinceramente, Miguel, que esses radicais vão ser varridos. Radicais tipo o Bolsonaro, né? Esses caras de Bolsonaro, família Bolsonaro, Bia Kicis, não sei o que, né? Esse pessoal todo que foi eleito agora, ou que está à porta do quartel. A minha ideia é o seguinte: isso é uma cracolândia ideológica, né, cara? O pessoal que está ali na porta dos quartéis é uma cracolândia. Cracolândia, perfeito. É isso ali, Cracolândia. Esse pessoal vai ser varrido, Miguel. E parece os cracudos mesmo. Exatamente, são os cracudos de Zap. Eles precisam estar lá do Zap, da mentira, da fantasia, né? Então, eu acho que esse pessoal vai ser varrido, cara. Porque ninguém tem interesse nesses caras mais, nem a direita. O sistema não quer, Lira não quer, esse pessoal acabou. Entendeu? Eles querem um Zema, Tarcísio, um cara Tarcísio, desse. Né? Um Tarcísio. Ô, Christian... O Maluf, né? O Tarcísio é o novo Maluf. Ô, Christian, vamos falar sobre o Lula. Né? Lula tomou posse e agora é o novo presidente da República. Né? Teve a posse dos ministros. Com a graça de Deus! Eu queria saber como você avalia a figura do Lula hoje no Brasil e no mundo. É uma pergunta geral, né? Mas, enfim, é essa a pergunta. Cara, o Lula é o mestre da política, né? O Lula é o mestre da política, cara. Assim, eu tô falando isso, parece que é puxação de saco, mas vamos olhar a história do Brasil. Quando você olha a história do Brasil, cara, você tem três grandes nomes na história do Brasil. Você tem Dom Pedro II, que ficou 50 anos lá. Você tem Getúlio Vargas. Você tem o Lula. O Lula, o primeiro presidente da República a se eleger pela segunda vez. Ninguém ficou tanto tempo dele do poder desde Vargas. Você não tem como... O Lula está aí há 50 anos, cara. Né? A gente está aí há 40, quase 50 anos da vida pública. Aparecendo, falando. Você não tem como contar a história da democracia brasileira sem o Lula. Sem Fernando Henrique também, mas sem o Lula. Né? Mas mais o Lula, pela presença dele, pelo impacto da vida pública. Né? Era um sujeito que a gente não sabe que se eu não tivesse tido essa mutreta para prendê-lo, para tirar os direitos políticos dele, e não houvesse limite na reeleição, ele já teria no 4º mandato. Né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente está numa quadra complicada da vida pública brasileira, da democracia brasileira. Eu sei que, ao mesmo tempo, metade, um pouco menos, né? 40, sei lá, acho que 2/3 do país não gostam do Lula. Não gosta bastante do Lula, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é o político mais hábil que já apareceu no Brasil em décadas.
E ele é capaz de, como é que se diz, tirar a meia do sapato sem tirar o sapato. Então, ao mesmo tempo, ele consegue ter qualidades assim difíceis de conciliar, porque ao mesmo tempo que ele tem convicções muito firmes, muito fortes, ele é um cara conciliador. E eu acho que é exatamente o sujeito feito esse que você estava precisando agora. Ele é confiável, ele é visto como um cara confiável para a maior parte da classe política. E a gente não sabe como vai ser o governo dele, embora a gente possa saber o que ele tem na cabeça, né? Então eu tô razoavelmente otimista. Muito bom. Deixa eu só ler os comentários aqui, depois vou fazer uma última pergunta aqui para o Christian. Eu já parei. Tem aqui um elogiozinho aqui. Parabenizo Miguel pelo modo democrático de conduzir as lives. Obrigado, Márcio. Edmur, esse papo de moeda única, vocês acham? Amanhã a gente conversa sobre isso com um economista. Não vou. O Christian tem pouquinho tempo, vou falar de outras coisas. Mário Trilha, Christian Lynch, sempre brilhante e divertido. Cracolândia ideológica é uma alusão perfeita. Cláudia B. Esse não vale porque esse é meu amigo. O Mário Trilha. Cláudia B. A Bíblia é repleta de metáforas, por isso fica fácil interpretar como quiser, manipularmente. A Bíblia é isso, né? Cada um interpreta da sua maneira. Edmur Giovanni, temos que ter consciência do que é certo e errado e aplicar só isso. Essa é a melhor religião. É isso aí. Leila Araújo, nunca mais fui para a igreja, dei um sermão naquele grupo de bolsonarentos. Olha, completa aqui. Eu era da Igreja Batista do Morumbi. Parei de ir quando no grupo do Zap mandaram uma mensagem falando que Deus havia tentado ajudar com o câncer da Dilma e do Lula. Era 2014. Nossa Senhora. Brabeira. Entendo você, Leila. Maria Aparecida Pires. Deus é um só e ponto, independente de religião. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Isso aí, Maria. Christian, e sobre os ministérios, né? Como você avalia a composição dos ministérios? Isso é um xadrez, né? É uma coisa de artista. Como você avalia essa montagem dos ministérios pelo Lula? Eu acho que ele conseguiu dar nó em pingo d'água, cara. Porque quais são os compromissos dele? Assim, vamos pensar como ele. Como qualquer político bem, com uma boa cabeça, né? O que você tem que fazer? Você tem que governar conforme a correlação de forças. Ao mesmo tempo, você tem que imprimir uma direção que é a sua. Você tem que ganhar a eleição lá na frente. E para isso, você tem que governar. Quer dizer, para governar, você tem que ver correlação de forças, montar um ministério que ao mesmo tempo dê a direção que você quer dar, que ele permita vencer a eleição lá na frente, ele permita, enfim, ir avançando, né, conforme o tempo anda. O que ele fez? Ele colocou nos ministérios-chave pessoas da confiança dele, que é o que tinha que fazer mesmo. Né? Ao mesmo tempo, ele contemplou a esquerda no Ministério do Trabalho, no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério, né, das mulheres, povos indígenas. Ele fez esse negócio todo. Ao mesmo tempo, ele tinha que incorporar o pessoal liberal, do centro liberal democrático, que tinha contribuído para a campanha dele, para derrotar Bolsonaro. Ele fez isso muito bem, né? Parece que hoje não tinha nem, como diria Nelson Rodrigues, na posse da Marina tinha gente pendurada no lustre, que não tinha nem lugar para sentar. Né? Então, ele botou a Marina, colocou a Simone. Ele, ao mesmo tempo, ele conseguiu botar o maior número de mulheres que jamais existiu no ministério. E não ministério nenhum. Tem mais mulher do que no ministério da Dilma. Tá? E ele também, ao mesmo tempo, conseguiu dar os ministérios que ele tinha que dar para o pessoal do Centrão. Aí eu tenho que ficar com o olho lá. Né? Porque a gente sabe como é que esse pessoal anda. Né? Então, o que acontece? Ele conseguiu montar esse negócio todo para poder enfrentar uma situação complicada, porque ele vai pegar pela frente o Congresso mais conservador da história da Nova República. Né? E vai ter problemas no Senado também. Então, eu acho que ele conseguiu montar uma situação que ele consegue ter maioria, não sei se vai ter maioria para fazer PEC. Não sei se vai ser uma coisa muito tranquila. Né? Mas ele vai conseguir governar. Ele vai poder aproveitar também o fato, eu acho que ele é esperto bastante para saber disso, ele é o cara mais esperto que está aí, né? Do seguinte, a direita vai estar batendo cabeça agora com a derrota do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não quer ser líder de nada, né? Ele chegou lá por acaso, ele quer brincar lá. Parece que, se eu ver essa história, Miguel, que ele montou um governo no exílio, parece que o neto do Walt Disney cedeu um gabinete para ele no castelo da Cinderela.
E nomeou, lá na Disneylândia, nomeou o ministério com Pateta, Pluto... Me falaram, é o Mouse. Shadow, o gabinete de sombra, né? Mas é verdade isso? Ele montou isso? Parece que sim, não sei. Então, esse cara não tem como segurar nada. O Valdemar já disse para ele que só vai pagar salário, quer dizer, ele só vai pagar o salário do líder da direita ao Brasil se ele voltar ao Brasil. Quer dizer, esse cara, ele quer vadiar, né? Ele quer vadiar. Então, o que acontece? Agora está todo mundo botando cabeça dentro da direita para tentar ganhar uma certa liderança lá dentro. Então, eu acho que vai ter um ano e meio que o nego vai estar batendo cabeça lá. E o Lula tem que aproveitar isso. E, ao mesmo tempo, ele também não pode abrir mão da possibilidade, me parece, e aí eu não sei bem como é que as coisas estão, de tentar tirar gente do bolsonarismo. Aí eu tenho a impressão de que ele devia fazer um aceno para o público evangélico moderado. Acho que seria uma boa ideia. Entendeu? Você tem que, né? E eu acho que talvez por isso também ele esteja indo devagar com os militares. Eu acho que tudo que os radicais gostariam é de uma repressão braba para dispersar esse pessoal que está na porta do quartel. A Cracolândia lá, a Cracolândia ideológica, entendeu? Então eu acho que tem que fazer uns acenos dessa maneira, não digo agora, né? Mas mais para frente, quando chegar perto da eleição, pelo menos da eleição do meio para municipal, você tem que fazer uns acenos para você ir tirando esse pessoal do bolsonarismo. Evitar criar mártires, né? Aquela velha história. Evitar criar mártir, você tem que, porque isso tudo é substância para narrativa, né? Porque as narrativas continuam correndo por aí. As mais loucas possíveis. Você sabe que a gente está sendo governado pelo general Heleno, né? Você sabe que o Lula morreu, que isso é um sósia, né? Então, às vezes não tem que se preocupar muito com isso, não, porque isso aí é 10% de maluco que sempre existiu, mas antes não tinha voz. Agora tem. Esse pessoal não conta, esse pessoal não vai morrer ali na doideira. A não ser que abram os bingos, né? Aí pode ser que esse pessoal encontre outro tipo de diversão. É uma boa sugestão para o Lula fazer, né? Reabrir os bingos, né? Vai resolver tudo, né? Exatamente. É isso aí, Christian. Christian, estamos terminando a live aqui. Muito obrigado pela sua participação. Feliz 2023 para você e volte sempre aqui ao jornal. Para você também, querido, para todos que estão assistindo a gente também, fica o meu forte abraço aqui e até a próxima, né? Já estamos no Feliz 2023. É isso aí. É isso aí, já estamos no Feliz 2023. Valeu, Abraço, Christian. Um grande abraço. Tchau, tchau. Guilherme, pode fechar as cortinas.